Olá a todos, me chamo Isadora, sou da Doutor Cuidado e a gente trouxe erros comuns na dispensação. O tema de hoje é soluções otológicas. Então, o público é os atendentes de farmácia e os farmacêuticos da Farm, com o objetivo então de reduzir erros na dispensação de medicamentos otológicos e garantir um atendimento técnico seguro e humanizado. Na dispensação de soluções otológicas é muito comum confundir a solução otológica com a solução oftálmica. Isso é um grande problema porque ambos os frascos eles acabam sendo semelhantes, mas o uso, né, a administração é totalmente diferente e o colírio no ouvido ou vice-versa, a solução otológica no olho, ela pode trazer reações indesejadas, ineficácia no tratamento, mas até mesmo lesão na região ali aplicada. Então, a dica é sempre conferir o nome, a concentração e a indicação, né, da via de administração quando estiver na receita. Mas a gente também pode conversar com o cliente no balcão antes de dispensar onde que ele está sentindo essa dor. É uma pergunta tão simples, já faz a gente identificar se a gente está dispensando da maneira correta. Mas não só isso, também orientar o tempo de uso correto. Muitos clientes eles usam por tempo de mais ou de menos. E a automedicação prolongada pode levar à resistência bacteriana, no caso de antibióticos, né, soluções antibióticas otológicas, ou lesões no canal auditivo. Então, informar com clareza por quantos dias e mesmo que melhore antes, que, por exemplo, ele estava sentindo uma dor, a dor depois de 2 dias passou, mas o tratamento é para 5 dias, por um exemplo. Não suspender o uso por conta própria, fazer o uso do tratamento dos dias ali, seguir à risca. E se persistir os sintomas, né, voltar ao médico. A gente sempre tem que orientar bem certinho essa questão do tempo. Indicar o uso sem a prescrição em casos inadequados. Alguns clientes eles podem chegar no balcão pedindo uma indicação, então tá com dor de ouvido e pede algo para ouvido, com dor intensa ou até mesmo com presença de secreção. Nessa situação, a automedicação ela pode mascarar sintomas graves, como perfuração do tímpano. Então, identificar sinais de alerta que a gente pode, às vezes, ver que pode ser uma perfuração timpânica e orientar, então, ele a procurar um médico. Por exemplo, perguntar o que você estava fazendo que você sentiu que teve essa dor, ou se ele relatar que do nada teve perda súbita da audição, isso pode ser, então, sintoma de perfuração timpânica. Então, não checar se é um caso de perfuração timpânica, que a gente pode tentar fazendo essas perguntas, né, simples ali. Certos medicamentos otológicos, eles são ototóxicos se atingirem o ouvido médio, no caso da perfuração. Por exemplo, a neomicina e polimixina B. Então, nunca recomendar um medicamento otológico em caso de suspeita de perfuração. Então, a gente orienta que a pessoa vá até o médico. Então, se tiver dor intensa, secreção com mau cheiro, perda da audição súbita, isso são sinais de alerta. Dispensação de soluções otológicas no caso de falta de orientação sobre a temperatura das gotas. Soluções frias podem causar tontura ou dor ao pingar. Então, agora que a gente está no inverno, né? Mesmo que a solução ali, o frasquinho, ele esteja no ambiente, a nossa temperatura ela tá mais baixa que a do nosso corpo, então a orientação é que pegue o frasco, então com as próprias mãos ali, aqueça um pouco.
Não orientar, então, de forma alguma, colocar no micro-ondas e nem mesmo fazer banho-maria. O ideal é ficar com o frasco entre as mãos e tentar aquecer para chegar o máximo assim mais perto da nossa temperatura corpórea. Então, também outra questão é a falta de higienização adequada antes da aplicação. O contato da ponta ali do frasco com a pele, se ela não estiver higienizada, ou até mesmo com cera de ouvido, pode contaminar o produto, contaminar aquela medicação. Então, a dica é explicar a importância do ouvido, da orelha, a região do canal auditivo estar limpa, aos arredores, enfim, sem excesso de cera e também após, né, acaba tendo contato da ponta do frasco na hora de aplicar a solução, passar um alquinho 70, fazer aquela higienização, né? Tomar esse cuidado para evitar a contaminação da medicação pela via ali do frasquinho. Então, boas práticas no atendimento ao cliente com queixa de ouvido. Escutar com atenção. A dor de ouvido ela pode ter várias causas, então otite, água após sair do mar ou até mesmo da piscina, no banho também pode acontecer, acabar entrando um pouquinho de água no ouvido. Corpos estranhos, então também cada caso ele exige um olhar individual. Evitar automedicação em crianças pequenas, principalmente porque a gente precisa orientar então que ele vá até o médico, porque a gente não sabe, às vezes a criança colocou algo no ouvido. Pode ser um corpo estranho, algo que a criança colocou no ouvido e não fala para a mãe, para o pai com medo. Então, é importante ter avaliação médica. Sempre lê a receita com atenção. Se estiver prescrito colírio, então a gente né, não dispensa ou pergunta, dá para dar uma ligada para o médico e perguntar se o uso será realmente nos olhos ou no ouvido. Porque às vezes o paciente ele não tem noção dessas questões, sabe? Então a gente pode entrar em contato com o médico só para ter certeza, se nesse caso estiver lá colírio na receita. Se houver dúvidas, então consultar o farmacêutico responsável da farmácia para melhor esclarecer ali, né? Então é melhor correr, esclarecer questões de dúvidas do que correr o risco de dispensar de forma errada. A gente separou aqui também um resuminho, assim, vocês podem tirar um print ou a gente manda essa colinha que ali na hora da dispensação ajuda muito. Então, são pontos né, que a gente tem que prestar atenção. Então, está claro se é para o ouvido ou para o olho essa solução? Paciente relatou dor intensa ou secreção? A avaliação médica é necessária se ele foi ali sem receita, né, pedindo uma indicação. Produto ototóxico são aqueles que eu citei ali anteriormente. Nunca usar se houver suspeita de perfuração timpânica. Orientou o tempo de uso? Na hora de você fazer a dispensação ali, orientar sobre a posologia, o tempo de uso, frasco aquecido com as mãos, dar essa dica né, antes da aplicação para evitar mesmo tontura ou dor ali no momento de aplicar as gotinhas, porque isso ajuda na adesão do tratamento né, para o paciente. Evitar contato da ponta com a pele no canal auditivo, se houver, então fazer a higienização ali antes de fechar o frasquinho e acondicionar. Essas são as referências utilizadas na preparação desse conteúdo. Obrigada e até a próxima!